Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso aqui na Rede Século XXI há mais de 10 anos, final da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, domingo. Palavra que se encontra uma única vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, domingo, significa Dia do Senhor. E continuamos avançando no nosso projeto ousado, santamente ambicioso, de explorar uma das maiores riquezas do Antigo Testamento e de toda a Escritura, o livro de oração dos judeus, o livro de oração de Jesus, o livro de oração da Igreja, dentre todos os 73 livros inspirados que compõem a Santa Palavra de Deus, escrita, o livro dos Salmos, os Salmos na nossa vida. No programa anterior, comentamos o parágrafo 2587 do Catecismo da Igreja Católica sobre os Salmos. Como nós sabemos, o Catecismo da Igreja Católica dedica 5 parágrafos a esse argumento e convém explorar todos esses parágrafos. Agora, nós vamos ao 4º parágrafo, o parágrafo 2588 do Catecismo da Igreja Católica. Leamos e depois teçamos alguns comentários sobre esse parágrafo tão bem redigido. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de um cântico de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial, os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. De fato, enquanto obra escrita, como qualquer outro livro, o Salmo passou a existir num determinado momento da história. E a história, ela é composta, ela é construída, ela é constituída, ela se desdobra com protagonistas do seu tempo. E tais protagonistas, como todos da história, passam, envelhecem, morrem, mas a sua obra perdura. O Salmo traduz aqui e agora o pensamento, as condições, as vicissitudes, o momento psicossomático, psicológico, espiritual, cultural, antropológico, de quem o escreveu. Mas, aqui entra a fé. Foi redigido, inspirado por Deus. E apesar de ter sido escrito por uma pessoa humana, contextualizada, situada no tempo e no espaço, é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, é perene. Perdura para sempre. Lembram quando Jesus disse: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Isso quer dizer que a palavra do Senhor tem uma dimensão meta-histórica. É perene. Aplica-se a todas as pessoas. É útil, é oportuna, edifica, instrui, cura, liberta pessoas do tempo em que ela foi escrita, os tempos posteriores até o fim dos tempos. Perceberam aqui a felicidade da última frase do parágrafo que acabamos de ler?
O salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, por homens de qualquer condição e em qualquer tempo. Vou dar um exemplo. E o exemplo está aqui na minha frente. Espero que esteja na sua frente também. Ou na versão eletrônica, se você a tem aí no seu celular. O Salmo 50. Ele reflete um acontecimento do passado? Reflete. O rei Davi, que se engraçou da esposa do seu general, Urias. Urias estava na batalha. O rei Davi, no palácio, passeando, viu uma mulher extremamente bonita tomando banho. Olhou para ela e se engraçou. Perguntou a alguém quem é. É a esposa do general Urias. O rei Davi mandou chamá-la. E vocês já sabem o que aconteceu. Ele dormiu com ela e ela engravidou. Quando Davi recebe a notícia dela, que estava grávida, ele manda chamar imediatamente o general. Ele quer que o general volte, já que na batalha os homens tinham antes que se abster do ato sexual, para não irem para a batalha impuros, como era o pensamento da época. Davi chama o general para que ele durma com a esposa e quando a barriga da esposa começasse a crescer, sinal da gravidez, ele não desconfiaria de quem era o filho. Só que o general obedece ao rei, mas não vai dormir com a esposa, dorme na porta do quarto do rei para defendê-lo. Davi percebe que o seu plano não deu certo. Então decide colocar o seu general no fronte de batalha mais desafiador para que ele morra. E, de fato, o general inocentemente obedece ao rei, vai para o fronte de batalha e acaba morrendo. O rei, então, casa com a viúva. O profeta, então, é enviado por Deus para desmascará-lo. Depois que o profeta desmascara o rei, arrependido, redige esse salmo. Pronto. Aqui está o exemplo clássico que ilustra o que esse parágrafo acabou de dizer. O Salmo 50 foi redigido num contexto específico da pessoa do rei Davi. Portanto, enquanto contexto histórico, já passou. É um acontecimento passado, mas a temática é perene. O pecado de Davi, enquanto tal, é da autoria dele. Passou. E a figura de Davi que cometeu o pecado se arrependeu. E depois de arrependido, ainda viveu muitos anos, morreu na graça de Deus, está no céu, sem dúvida alguma, o grande rei Davi. Mas a temática perdura. Nós não temos agora, para quem lê o Salmo 50, não temos Betsabeia, nem temos a matéria do pecado que é o adultério, nem a matéria do homicídio, porque ele cometeu 2 crimes, 2 pecados graves. Primeiro o adultério, depois o homicídio. Mas temos pecado. A situação, então, o contexto espiritual da figura do rei Davi, quando redigiu o Salmo, é o contexto espiritual de todos aqueles que cometem o pecado. Portanto, o Salmo redigido por Davi, para ilustrar uma condição espiritual dele, é perene e se aplica a todos os pecadores. Com a palavra, o rei Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo, após o pecado com Betsabé, diz o versículo 2. Não vou ler o salmo todo, mas apenas alguns versículos para ilustrar que um salmo reflete um acontecimento passado, mas a sua sobriedade é tão grande que ele pode ser recitado por qualquer pessoa de todas as épocas. Obviamente, somente Nossa Senhora e Nosso Senhor
é que não recitaram esse salmo. Porque Nossa Senhora não recitou jamais esse Salmo 50, que ela não cometeu pecado, concebida sem pecado. Nem Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o resto, todos nós, a começar do bispo, recitamos o Salmo 50. Aliás, na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, toda sexta-feira pela manhã, nas laudes, o primeiro salmo é esse. Portanto, dia de sexta-feira, dia de penitência, dia de reconhecer diante de Deus que é pecador, como o rei Davi, mortal, comedor de feijão e de farinha, como todos nós, o bispo, o papa, todos nós, recitamos este salmo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. E assim por diante. Aliás, vossa sentença assim se manifesta justa. Sabe a que o rei Davi estava se referindo? O profeta Natã. Depois que desmascarou o rei e ele pediu perdão, o profeta diz: Deus perdoa o senhor, mas o seu filho vai morrer e uma espada dentro da sua família vai se levantar contra você e todas as suas mulheres vão trair você à luz do dia. A coisa não ficou por aí, não. Ou seja, mandou matar o general, antes cometeu adultério com a esposa dele. Perdeu o filho, ela engravidou da criança, a criança morreu, e até ao fim da vida, o rei Davi, das muitas mulheres que ele tinha, todas traíam o rei. Durante o dia, que humilhação, que castigo, bem merecido. Atenção, por favor, vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Ou seja, Davi não reclamou não. Eu mereço. Eu fiz por onde merecer. Que maravilha! O Salmo redigido num tempo preciso, numa época precisa, por uma pessoa precisa, em circunstâncias precisas, é palavra de Deus, portanto, se aplica a todas as pessoas de todas as épocas, a todos os pecadores. Está terminando esse bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente retorna. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, ainda dedicado à introdução de um dos argumentos mais fascinantes de toda a Escritura, um livro que se destaca por ser o livro por antonomasia de oração dos judeus, o livro de oração por excelência de Jesus, o livro de oração por excelência dos cristãos da primeira hora, os apóstolos e discípulos, a primeira geração de cristãos, até a morte do último dos apóstolos, e o livro de oração da igreja, o livro dos Salmos. No encontro anterior, nós ainda estamos a citar, a comentar, e hoje vamos encerrar essa pequena série de alguns programas dedicados ao Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo dedica 5 parágrafos ao tema dos Salmos. No programa anterior, vimos o penúltimo parágrafo, que diz, dentre outras coisas, que o Salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas a sua sobriedade ela é tão grande que pode ser rezado, qualquer salmo pode ser rezado por homens de qualquer condição e em qualquer tempo. E citávamos o Salmo 50, um salmo contextualizado, um salmo histórico, um salmo que foi redigido num contexto dramático do
da comissão de 2 pecados graves do rei Davi, que redundaram no seu desmascaramento da parte do profeta Natã, que é enviado por Deus para denunciá-lo por ter cometido 2 crimes, 2 pecados. O primeiro, de adultério. Ele fez sexo com a esposa do seu general, que acabou engravidando ela, e depois ele maquina, arquiteta o assassinato, a morte de Urias, o esposo de Betsabé, ou Betsabeia. E aí o profeta vai ao encontro dele, e ele se arrepende, e o profeta diz: Deus perdoa você, porque você está arrependido, mas a criança vai morrer, e até o fim de sua vida, dentro da sua família, uma espada vai se levantar contra você. E todas as mulheres que você tem vão trair você à luz do dia. De fato, mal terminou de pronunciar esta profecia, o filho mais querido do rei Davi, que o Antigo Testamento diz o homem mais bonito do mundo, que já existiu, Absalão, se torna o grande inimigo do rei Davi. E aí é só sofrimento do rei Davi até a sua morte. Mas não é Absalão quem vai se tornar o sucessor de Davi, porque Absalão vai ser assassinado. Um general de Davi vai matar Absalão para sofrimento indizível do rei Davi, que vai gritar feito um louco quando recebe a notícia da morte do seu filho. E até ao fim da sua vida é só sofrimento, mas ele morre reconciliado com Deus. Muito bem, temos outro salmo que traduz exatamente isso que o parágrafo 2588 do Catecismo da Igreja Católica diz. O salmo que, enquanto tal, todo o salmo reflete um acontecimento do passado, porque foi redigido no passado. E foi redigido com uma temática que aconteceu, estava acontecendo, ou iria acontecer. Portanto, como livro redigido na história por uma pessoa que viveu na história, cuja temática se desenrolou na história, o Salmo tem muito de realidade do passado, mas por ser palavra de Deus, se aplica a todos os homens de todos os tempos. Um desses salmos é o Salmo 136. Quem não conhece este salmo que começa assim? Às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico, nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao palato, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. E continua, li apenas até o versículo 6. Qual é o acontecimento passado que subjaz nesse relato? O cativeiro de Babilônia. Os hebreus estão lá. Babilônia é onde hoje nós chamamos mais ou menos o Iraque. Os judeus foram deportados para lá com a invasão da Terra Santa da parte de Nabucodonosor. E eles vão passar lá um total de 70 anos. Foram 3 deportações, somando mais ou menos 70 anos. E lá, os hebreus fazem essa reflexão. Longe da pátria, longe de sua terra, sem liberdade, escravos, sem a possibilidade de louvar a Deus num templo, são escravos. Eles rezam, louvam a Deus debaixo dos pés de árvore. Esse salmo traduz exatamente uma situação de nostalgia, de saudades de sua terra, mas também professa a certeza, a fé de que Deus não o abandona. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que a minha mão direita se paralise.
A fé dos hebreus é precisamente esta. Estamos aqui, pagando pelos nossos pecados. Mas Deus não nos abandona. Deus não nos esquece. Um dia voltaremos para a nossa terra. Aliás, que é a temática de outro salmo. O salmo é 125. Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como chorando. De Sião estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, em nossos lábios cânticos de triunfo. Entre os pagãos se dizia, o Senhor fez por ele grandes coisas, etc. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. O Salmo 136 relata o povo no exílio. O Salmo 125, o povo voltando. Enquanto tais acontecimentos que já passaram, mas se aplicam a todas as épocas, a todas as pessoas de todos os tempos. Sim, porque espiritualmente, nós vamos ver isso com os padres da igreja. O cativo em Babilônia, espiritualmente, esse salmo se aplica a todos nós que estamos cativos pelos nossos pecados, escravos do demônio, vivendo nas trevas, chorando por estarmos longe da presença de Deus, da amizade com Deus, da intimidade com Deus. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Sim, eu estava preso, amarrado, escravo, subjugado pelo demônio, e o Senhor me libertou com o dom da contrição e da reconciliação com Ele. Agora eu volto ao encontro com Ele. Agora eu saio desta condição de Babilônia, de escravidão, de confusão, de subjugação do poder das trevas ao poder das trevas, e agora vou ao encontro do meu Senhor. Perceberam como você pode rezar em todas as circunstâncias da sua vida, toda vez que você se sentir escravo do pecado, afastado de Deus, distante do Senhor, no exílio, como o filho da parábola do filho pródigo, na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome, vou levantar-me, vou à casa do meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Portanto, o Salmo, enquanto relato de um fato histórico passado, sem dúvida alguma, os fatos passaram, mas a situação existencial, seja material, seja espiritual, ela se aplica a todos nós, pobres pecadores, que com nossa desobediência, com nossa maldade, com nossa perversidade, com nossa negligência, partimos para o exílio, para longe do Senhor, e nos escravizamos ou permitimos que o diabo nos escravize. O último parágrafo do Catecismo da Igreja Católica a respeito dos Salmos é esse que vai aparecer agora na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Os Salmos são marcados por características constantes. A simplicidade e a espontaneidade da oração. O desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação. A situação desconfortável do crente, que em seu amor preferencial ao Senhor, está exposto a uma multidão de inimigos e tentações. E na expectativa do que fará o Deus fiel, a certeza de seu amor e a entrega à sua vontade. A oração dos Salmos é sempre motivada pelo louvor. E por isso o título desta coletânea convém perfeitamente ao que ela nos oferece, os louvores. Feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta: Aleluia! Aleluia! Louvai o Senhor. Haverá algo melhor do que um salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente: louvai o Senhor, pois o salmo é uma coisa boa. A nosso Deus, louvor suave e belo. E é verdade, pois o salmo é bênção pronunciada pelo povo, louvor de Deus pela Assembleia, aplauso de todos, palavra dita pelo universo, voz da Igreja, melodiosa profissão de fé. Essas palavras, entre aspas,
Essas últimas palavras são de Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da Igreja, que tem, dentre muitas obras que ele escreveu, uma chamada O Comentário aos Salmos. Livro 1, capítulo 9. Terminamos essa série de comentários do Catecismo da Igreja Católica a respeito do livro dos Salmos. Está terminando mais um programa dedicado a esse fascinante argumento. No próximo encontro, vamos pedir a autorização a um grande Papa, um grande santo, que fez numa audiência geral na Basílica de São Pedro, numa quarta-feira, um magnífico comentário também sobre o livro dos Salmos. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Felicidades. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Está chegando o momento de começar a analisar, a estudar, a refletir e a rezar os Salmos, versículo por versículo. Vai ser uma grande aventura. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.